Essa é uma apresentação sobre um estudo comparativo da deformação do tijolo de papel, produzido em forma de madeira e prensa de solo-cimento, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A equipe responsável por esse estudo é composta por 8 integrantes. Eu, Edivânia Mello, Everton Silva, Gabriel Bezerra, Giovana Macedo, Maria Letícia Basílio, Matheus Santos e as professoras orientadoras Diana Carla, doutora em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFRN, e Carla Suzana, mestre em Arquitetura e Urbanismo, também pela UFRN. Nesta apresentação, inicialmente teremos um breve panorama geral dos resíduos sólidos. Em seguida, informações sobre o tijolo de papel e suas características de compressão, a produção do tijolo de papel, o ensaio de resistência à compressão realizado, os resultados deste ensaio referentes à deformação do tijolo e, para concluir, algumas considerações finais. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2018, foram produzidos, em média, 380 kg de resíduos por pessoa, o que pode gerar contaminação da água e do solo, exploração de resíduos naturais e emissão de gases poluentes, por exemplo. A construção civil, ela é responsável por muitos resíduos deixados e poluição, o que faz com que cada vez mais novos materiais e métodos de construção sejam necessários. Um desses materiais que chama atenção pelas suas características é o papel. Pelas características do papel, ele pode ser usado para a produção de tijolos de vedação. Os tijolos de vedação, eles precisam suportar o próprio peso e o peso de pequenas cargas de ocupação. Assim, eles precisam ter uma determinada resistência à compressão e não podem ter uma deformação muito elevada. Segundo a NBR 15270, a resistência mínima deve ser de 1,5 MPa para blocos cerâmicos de vedação. No caso, nós não temos uma norma para tijolos de papel ainda. Essa norma ela não cita valores para deformação, porém, ela estabelece um método normatizado pela NBR 8522 para a determinação de características especiais. Nesse caso, a deformação está incluída. E é importante estudar a deformação nos casos dos tijolos de papel, porque eles não têm um ponto de ruptura do material, eles apenas se deformam. Neste estudo, o tijolo produzido foi um tijolo maciço, feito a partir da polpa de papel triturado ou picado e água. Esse papel utilizado foi o papel sulfite. Em seguida, essa polpa ela segue para a prensagem e, por fim, para a secagem, que dura aproximadamente 2 semanas, feita à sombra. A proporção da polpa foi de 1:3, 1 de papel, 3 de água. A prensagem da polpa de papel foi realizada de 2 maneiras diferentes: em uma prensa de solo-cimento e de maneira manual em uma forma de madeira. Assim, podemos comparar os valores de deformação das 2 formas de prensagem. No ensaio de resistência à compressão, foi utilizada como referência a NBR 15270. Assim, foi produzido um lote com 13 tijolos feitos na prensa de solo-cimento e 3 tijolos feitos na forma de madeira, pois a produção manual ela é um pouco mais lenta que a produção na prensa de solo-cimento. Com os tijolos feitos, foi realizada a verificação de conformidade das dimensões e desvios de face e esquadro. Dimensões estas que tiveram como referência 90 mm, 45 mm e 194 mm, respectivamente para largura, altura e comprimento. Segundo a norma, os valores encontrados para cada tijolo podem diferir até 5 mm do valor de referência, e a média encontrada pode diferir até 3 mm do valor de referência, sendo que, no máximo, 2 tijolos podem se encontrar não conformes. No nosso lote, 2 tijolos estavam inconformes, assim, o lote pôde seguir para o ensaio, pois atendia ao que é determinado na norma. Antes da realização do ensaio,
A superfície de cada tijolo foi capeada com pasta de cimento e a prensa utilizada no ensaio foi uma Shimadzu AGX 300KN, presente no Laboratório de Materiais e Ensaios Mecânicos, pertencente ao Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A partir das dimensões encontradas para cada um dos tijolos, foi calculada a área bruta da face que recebeu a carga durante o ensaio de resistência à compressão. Então, calculou-se a resistência que cada tijolo obteve. Sendo que o ensaio ele foi interrompido em determinado ponto, pois os tijolos, como já dito anteriormente, não têm um ponto de ruptura, eles apenas se deformam. Sendo assim, mais interessante que observar o valor obtido para a resistência é observar quanto cada um desses tijolos deformou ao ser submetido a essa compressão. Por isso, cada um dos tijolos foi novamente medido após ter sido deformado devido ao ensaio de resistência à compressão. Analisando os valores encontrados, é possível observar que, devido ao posicionamento do tijolo durante o ensaio, as medidas de largura e comprimento sofreram alongamento, ou seja, elas aumentaram, enquanto a medida de altura sofreu encurtamento, ou seja, diminuiu. Sendo que a medida de altura foi a que mais sofreu deformação. Em média, os tijolos deformaram 9 milímetros em sua altura, sendo a máxima de 15 milímetros. Relativamente, isso implica que, em relação à altura original, a média teve uma redução de 20,23% da dimensão da altura. Ou seja, a altura deformou mais que o dobro do que a deformação da largura e comprimento somadas. Isto para os tijolos produzidos na prensa manual. Porém, os tijolos produzidos na forma de madeira tiveram uma deformação da altura 5 vezes menor em relação aos produzidos na prensa de solo-cimento. Além disso, os feitos na forma de madeira tiveram os valores de deformação de altura mais condizentes com as deformações de comprimento e largura. Estes resultados possivelmente se devem aos muitos espaços vazios que permitem uma alta compactação durante o ensaio. Essa afirmação se sustenta no fato de que as deformações das outras dimensões, largura e comprimento, para o lote produzido na prensa de solo-cimento, mesmo juntas, não representam sequer metade da deformação sofrida pela altura, como já foi dito anteriormente. O que deve significar que, antes que a largura e o comprimento sofressem alongamento, a altura diminuiu devido à compactação das partículas de papel que constituem o tijolo. Já os valores encontrados para os tijolos feitos na forma de madeira possivelmente são 5 vezes menor que os produzidos na prensa de solo-cimento, porque a prensagem na forma de madeira foi feita por camadas. Por ser uma prensagem manual, houve um cuidado maior com as camadas e uma observação maior durante a prensagem, o que permitiu uma maior compactação da massa de papel, diminuindo espaços vazios no interior do tijolo. A partir desse estudo, é possível concluir que o tijolo de papel é de fácil manuseio e ecologicamente correto. Porém, foram encontrados dados elevados de deformação, mesmo que os tijolos da forma de madeira tenham apresentado um desempenho melhor. É interessante que novas formas de prensagem mais eficientes sejam colocadas em prática, bem como a possibilidade de alguma adição à polpa de papel, de modo que a deformação das dimensões do mesmo seja cada vez menor. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Norte pela possibilidade de execução desse trabalho, agradecer às professoras Diana e Carla
pela orientação durante esse estudo e agradecer à organização do First South Florida Congress of Development pela oportunidade de participação e apresentação deste trabalho.